Bom dia, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de Deus inunde seu coração e te acompanhe ao longo deste novo dia. Existem batalhas que chegam sem aviso. Algumas acontecem diante dos nossos olhos, outras travam silêncio dentro do coração. Há dias em que a alma se sente cansada, a mente fica confusa e o medo tenta convencer você de que não existe saída. Mas hoje, o Senhor quer lembrar algo poderoso ao seu espírito. Nenhuma guerra é maior do que a presença de Deus na sua vida. Jesus declarou em João capítulo 16, versículo 33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa continua viva. E se Cristo venceu, você também pode vencer pela fé. Se você crê que Deus está lutando por você neste momento, escreva nos comentários: minha vitória vem do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que todos os homens e mulheres escolhidos pelo Senhor enfrentaram grandes desafios. Nenhum deles venceu apenas pela própria força. O segredo sempre esteve em buscar a direção de Deus antes de agir. Muitas vezes queremos resolver tudo rapidamente, confiando apenas na lógica humana. Mas existem batalhas que só podem ser vencidas de joelhos dobrados em oração. E é exatamente isso que a história da rainha Esther nos ensina. Uma jovem aparentemente frágil, sem exército e sem poder militar, foi usada por Deus para salvar uma nação inteira da destruição. Se esta mensagem está falando ao seu coração, escreva: Deus está no controle da minha batalha. Antes de se tornar rainha, Esther era apenas uma jovem órfã, marcada pela dor da perda e vivendo em um tempo difícil para o povo judeu. Ela não nasceu em um palácio, não cresceu cercada de privilégios e provavelmente jamais imaginou que Deus tinha um propósito tão grande para sua vida. Mas o Senhor costuma escolher pessoas improváveis para realizar milagres extraordinários. Enquanto muitos olham apenas para limitações, Deus olha para o coração. E talvez hoje você também se sinta pequeno, esquecido ou incapaz. Porém, aquilo que parece fraqueza diante dos homens pode se tornar instrumento poderoso nas mãos de Deus. Se você acredita que Deus ainda pode mudar sua história, escreva: o Senhor tem um propósito para mim. Quando Esther finalmente chegou ao palácio e se tornou rainha, parecia que tudo havia mudado para melhor. Mas foi justamente naquele momento que surgiu uma das maiores ameaças contra o povo judeu. Amã, tomado pelo ódio e pela arrogância, planejou destruir todos os judeus do reino. O medo tomou conta da cidade e a angústia dominou o coração de muitos. Esther então recebeu um chamado que poderia custar sua própria vida: entrar na presença do rei sem ser convidada. Naquela época, isso poderia levar alguém à morte imediata. Mesmo assim, Deus estava preparando Esther para enfrentar aquela batalha. Se você já enfrentou momentos em que o medo tentou te paralisar, escreva: Deus me dará coragem para vencer. Diante daquela situação impossível, Esther poderia ter escolhido se esconder, fugir ou permanecer em silêncio. Afinal, ela também tinha medo. Ela sabia dos riscos e entendia que um único passo errado poderia acabar com sua vida. Mas em vez de se desesperar, Esther tomou uma decisão poderosa: buscar a Deus antes de qualquer atitude. Ela pediu que todo o povo jejuasse e orasse por 3 dias. Aquela jovem compreendeu algo que muitos esquecem hoje. Existem batalhas que não se vencem apenas com palavras humanas, mas com fé, oração e dependência total do Senhor. Se você deseja entregar suas lutas nas mãos de Deus hoje, escreva: eu confio nos planos do Senhor. Enquanto Esther jejuava e orava, algo começou a mudar dentro dela. O medo que antes tentava dominá-la deu lugar à coragem. A confusão foi substituída pela clareza e a insegurança abriu espaço para a fé. É isso que acontece quando buscamos a presença de Deus de verdade. O Senhor fortalece o espírito, renova as forças e nos faz enxergar além das circunstâncias. O jejum e a oração não mudam apenas situações ao nosso redor.
Eles transformam primeiro o nosso interior. Deus prepara o coração antes de entregar a vitória. E talvez seja exatamente isso que Ele esteja fazendo com você hoje. Se você acredita que Deus está fortalecendo sua vida neste momento, escreva: O Senhor é a minha força. Depois dos 3 dias de oração e jejum, Esther tomou a decisão mais importante da sua vida. Ela entrou na presença do rei mesmo sem convite, confiando completamente no cuidado de Deus. Humanamente falando, tudo poderia dar errado. Mas quando alguém age em fé e obediência, o Senhor abre caminhos onde parecia não existir saída. A Bíblia diz que o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, demonstrando favor e misericórdia. Aquilo que poderia terminar em tragédia se transformou em livramento. Deus já havia preparado o cenário antes mesmo de Esther chegar até o palácio. Se você crê que Deus pode abrir portas impossíveis para a sua vida, escreva: Meu Deus fará o impossível acontecer. Através da coragem de Esther e da intervenção de Deus, o plano maligno contra o povo judeu foi destruído. O Senhor transformou tristeza em livramento e medo em vitória. Essa história nos lembra que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor continua trabalhando em silêncio nos bastidores da nossa vida. Muitas vezes não entendemos os processos, as demoras e as lutas, mas Deus enxerga aquilo que nossos olhos não conseguem ver. Ele conhece cada detalhe, cada lágrima e cada batalha escondida dentro do coração humano. Se você acredita que Deus está trabalhando mesmo em silêncio, escreva: O Senhor cuida de tudo para mim. Existe outro detalhe poderoso na história de Esther. Ela não lutou sozinha. Todo o povo se uniu em oração e jejum. Isso mostra como é importante ter pessoas de fé ao nosso lado. Em muitos momentos da vida, o inimigo tenta nos isolar, fazendo acreditar que ninguém se importa conosco. Mas Deus usa pessoas para fortalecer, aconselhar e sustentar nossa caminhada espiritual. Uma oração feita em unidade carrega uma força extraordinária. Quando filhos de Deus se unem em fé, o céu se move. Por isso, nunca despreze aqueles que oram por você e permanecem ao seu lado nas batalhas mais difíceis. Se você é grato pelas pessoas que Deus colocou em sua vida, escreva: Obrigado, Senhor, pelos que oram comigo. Hoje o Senhor está te chamando para entregar cada batalha em suas mãos. Talvez existam preocupações, medos e situações que você já tentou resolver sozinho inúmeras vezes. Mas Deus quer que você pare de carregar esse peso sem a ajuda dele. Assim como Esther encontrou força na oração e no jejum, você também pode encontrar direção, paz e livramento na presença do Senhor. Deus continua levantando pessoas comuns para viverem milagres extraordinários. Quando colocamos nossa confiança nele, até os cenários mais impossíveis podem ser transformados. Que sua fé seja renovada hoje e que sua vida seja marcada pela presença poderosa de Deus todos os dias. Se você recebe esta oração pela fé, escreva nos comentários: Amém. Deus está cuidando da minha vida. De alguma forma, você foi tocado por essa oração? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações poderosas que vamos compartilhar. Que cada oração tocada por Deus traga transformação e cura para a sua vida. Que Deus abençoe você abundantemente e que sua graça te acompanhe em cada passo. Amém.